Olá, graça e paz. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu tenho uma palavra para te fortalecer, para te ajudar, para te iluminar. Eu tenho uma palavra para despertar o seu interior de uma maneira tal que você volte a praticar princípios de Deus na sua vida e praticando estes princípios você alcance resultados diferentes daqueles resultados que têm desagradado a você e têm desagradado a sua família. Eu estou falando com pessoas que, em sua grande maioria, tem familiares que estão desviados, que tem pessoas amadas e queridas que não estão mais servindo ao Senhor com alegria, muito menos se apresentando a Ele com cânticos. Eu estou falando com pessoas que têm chorado, que têm orado e que têm experimentado dificuldades nos relacionamentos familiares. Mas eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração, e se você seguir as orientações de Deus através dessa palavra, pode ser que provavelmente você encontre resultados muito diferentes dos resultados que estão te desagradando. Pode ser que você avance. É provável que você alcance resultados muito melhores do que aqueles resultados que você alcançou até agora. Porque Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Porque Deus tem soluções onde você sozinho não alcançaria nenhuma solução. Você e Deus, trabalhando em conjunto, obterão vitórias que você sozinho não obteria. E é importante entender que a mudança, a transformação que você tanto deseja na sua casa, a volta de familiares para a comunhão com Cristo, passa pela sua transformação, passa pela sua mudança, porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quando você é transformado, Deus usa você como instrumento de transformação na área de influência que você tem, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no ambiente social onde você está. Deus vai usar você para te abençoar e ser abençoador. Eu tenho a palavra de Deus aberta em 2 Crônicas, capítulo 29, que diz que Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez Davi. Tudo quanto o rei Davi fez de correto, esse homem resolveu fazer também. Ezequias teve péssimos exemplos na vida dele. O pai dele reinou de uma maneira totalmente diferente do que Deus gostaria. Ele teve péssimos ensinamentos dentro da família dele, mas ele preferiu seguir o que estava na palavra de Deus do que os exemplos familiares. Os bons exemplos familiares devem ser seguidos. Os maus exemplos familiares devem ser abandonados. E veja como é que ele colocou isso em prática para então resgatar o culto a Deus, para então resgatar a própria família dele e fazer com que todo o reino de Judá, toda Jerusalém fosse abençoada através da vida dele. Você que está me ouvindo, sua casa será abençoada através da sua vida. Seu trabalho será abençoado através da sua vida. O lugar onde você congrega será abençoado através da sua vida. A sua vizinhança será abençoada através da sua vida. Às vezes você está desejando mudança nos teus filhos, você está desejando mudança nos teus pais, você está desejando mudança nos seus parentes próximos. A sua transformação e a sua mudança será um instrumento de transformação e mudança na vida dessas pessoas. A transformação começa com você e então ela se estende às demais pessoas que estarão perto de ti. Veja comigo o versículo 3. No primeiro ano do reinado dele, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Você hoje é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pode ser que em algum momento você tenha fechado as portas para Jesus. Pode ser que em algum momento você tenha fechado as portas da sua mente, tenha fechado as portas do seu coração, endurecido para Cristo devido às dificuldades pelas quais você passou, devido às friezas, devido às decepções, talvez devido às frustrações. Coisas que fazem com que a pessoa se esfrie e acabe fechando a porta para o Senhor. Aqui a gente vê que o rei, ele fez uma coisa muito importante. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou.
portas separam ambientes. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, as portas do coração serão colocadas no lugar certo e da maneira certa, para separar aquilo que Deus aprova daquilo que Deus desaprova, para separar aquilo que é do mundo daquilo que é abençoado pelo Senhor. O Senhor deseja que a porta da sua mente seja aberta, a porta dos seus ouvidos sejam abertas, para que a voz suave e abençoadora do Espírito Santo possa encontrar lugar no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então que as portas da sua audição espiritual sejam abertas, para que você possa ter resultados melhores do que esses que você tem tido, para que você possa sair dessa tristeza, dessa angústia, dessa decepção de ver a família fora da presença do Senhor. Veja o que ele fez, ele reparou as portas, ele abriu as portas da casa do Senhor. Você é o templo e morada do Espírito Santo de Deus em nossos dias. Abra a porta do seu coração, porque isso vai fazer uma profunda diferença. O que mais ele fez? Fez vir os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Na nova aliança, você é sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva do Senhor. Na nova aliança, nós somos aqueles que ministram na obra de Deus, nós somos aqueles que compartilham a obra de Deus, nós somos aqueles que conduzimos a obra de Deus. O Senhor tem isso para nós. E ele disse para os levitas, ele disse para cada um que servia ao Senhor, para cada um daqueles que eram separados para servir ao Senhor. Ele disse: santificai-vos agora. É importante que você que está me ouvindo santifique a sua vida, que você pare de fazer o que Deus não gosta e passe a fazer o que Deus gosta. Muito do esfriamento dentro das casas, muito do esfriamento dos filhos é porque muitos pais resolveram fazer aquilo que Deus não gosta. Muitos avós resolveram fazer aquilo que Deus não gosta. Muitos filhos resolveram fazer aquilo que Deus não gosta. E, por consequência, gerou desgosto, não só no coração de Deus, mas também nos familiares. E aí a palavra está dizendo para mim e para você: santifique-se agora. Pare de fazer o que Deus não gosta e comece a fazer aquilo que Ele gosta. Santifique também a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do lugar santo toda imundícia. Tire do seu coração aquilo que nunca veio da parte do Senhor. Tire toda a contaminação, tire toda a sujeira, tire toda a influência do mundo, tire toda a influência daquilo que desagrada ao Senhor de dentro do seu coração. Isso é imundície, isso não deveria mais estar aí dentro do seu coração. Isso está contaminando você, está contaminando seus sentimentos, está contaminando seus pensamentos, está contaminando a sua alma. Retire toda a imundície. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram aquilo que era mal aos olhos do nosso Deus, deixando o Senhor, desviando o seu rosto da habitação do Senhor e voltando-lhe as costas. Você não tem como viver uma vida abençoada, produtiva e de avanços no reino do Espírito se você der as costas para Deus, se você der as costas para o culto, se você der as costas para as reuniões. Nós sozinhos não somos nada, mas quando nós estamos reunidos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, como diz o Salmo 133. É importante estarmos reunidos, porque o dom que um tem completa o dom que o outro não tem. A habilidade que um tem completa a habilidade que o outro não tem. É importante vivermos em comunhão, é importante estarmos juntos. E aqui a palavra está dizendo que um dos problemas que aconteceu, onde as famílias foram abatidas, onde o reino foi todo comprometido, é que eles deram as costas para o Senhor. Jamais dê as costas para Deus. Jamais dê as costas para a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de aperfeiçoamento. Agora, quando você se desliga, quando você se afasta, quando você se esfria, como se aperfeiçoar com tantas influências do mundo e nenhuma influência de Deus? É importante você voltar para a presença do Senhor. É importante você voltar a cultuar. É importante você voltar a congregar, porque a palavra de Deus mostra para mim e para você que congregar é uma necessidade. Um membro solto é um membro que murcha, um membro solto é um membro que desfalece, mas um membro ligado no corpo de Cristo é alimentado, fortalecido e abençoado, é restaurado e é sarado. Também fecharam
as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. Os erros foram tão grandes que eles fecharam a porta do templo do Senhor, eles apagaram o candelabro que deveria permanecer aceso, ou seja, eles deixaram de ser luz, eles deixaram de iluminar, eles deixaram de cuidar da luz que representava a presença do Senhor. Não deixe a luz de Cristo apagar na sua vida, não deixe o seu candelabro apagar, não deixe as coisas ofuscarem a sua vida. Não queimaram incenso. Incenso na Bíblia representa oração. Meus irmãos, os levitas eram responsáveis pelo incenso do altar do Senhor de Israel. Eu e você somos responsáveis pela oração no altar da nossa casa, no altar da nossa família, no altar do nosso serviço a Deus. O Senhor deseja que a gente tenha a oração como estilo de vida. Há quanto tempo você não ora ao Senhor? Há quanto tempo você não compartilha de orações com seus irmãos? E é muito importante você voltar a orar e oferecer holocaustos no lugar santo ao Deus de Israel. Meu irmão e minha irmã, é importante voltar a entregar a Deus o que é de Deus. Quando um coração se abre para Deus, tem prazer em manter a casa do Senhor. Quando um coração se fecha para Deus, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é não ligar mais se tem ou não tem manutenção, se tem ou não tem recursos, se tem ou não tem alguma coisa sendo feita para que a casa onde o Senhor é cultuado e é servido seja mantida. Veja o que eles fizeram, o que essa geração fez, que fez com que eles obtivessem vergonha, derrota e esfriamento, ao invés de vitórias, alegrias e crescimento constante na presença do Senhor. Não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no lugar que Deus escolheu em Israel. Pelo que, olha o resultado no versículo 8. Veio a ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vocês estão vendo com os vossos próprios olhos. Eu e você temos visto pessoas que já serviram a Deus e não servem mais, que profetizaram e não profetizam mais, que cantavam e não cantam mais, que tocavam e não tocam mais, que pregavam e não pregam mais, que viviam uma vida que agradava a Deus e que não vivem mais. Volte ao primeiro amor. Não existe melhor lugar para estar do que a presença do Senhor. Não existe melhor lugar para estar do que nos braços do Pai. Não existe melhor lugar para estar do que em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vê que a palavra está mostrando para mim e para você espanto, admiração, vergonha, como vocês estão vendo com os vossos olhos. Deus vai tirar você dessa situação e a sua família, seus filhos, seus netos, seus pais, seus irmãos, dessa situação de espanto, de admiração e de escárnio que você e as outras pessoas estão vendo. Porque o versículo 9 diz: eis que vossos pais caíram à espada, ou seja, pais e mães que não conseguiram vencer a batalha espiritual, pais e mães que não conseguiram vencer a batalha contra a carne, pais e mães que não conseguiram vencer as batalhas da vida. E nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Eu quero declarar que as pessoas que você tanto ama, que estão, e você sabe que elas estão em cativeiro espiritual, estão em cativeiro emocional, estão em cativeiro de dependência química, estão em cativeiros que não são físicos, mas que fazem delas pessoas prisioneiras. Vai ter libertação em nome de Jesus, vai ter restauração em nome de Jesus, vai ter alegria de salvação em nome de Jesus, vão voltar para a presença do Senhor, serão novamente livres, porque se o Filho do Homem os liberta, verdadeiramente tornam-se livres. É em Jesus que existe a verdadeira liberdade, e eles estavam em cativeiro. Aí o versículo 10, ele diz algo para mim e para você. Agora eu tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós todo o ardor da sua ira. Aliança. Aliança é algo que você faz com aquela pessoa que você decide ser totalmente dela. Quando você tem aliança com a sua esposa,
você decide ser totalmente da sua esposa. Quando você tem aliança com seu marido, você decidiu ser só do seu marido e de ninguém mais. Quando você tem aliança com Deus, é porque você decidiu ser só do Senhor e de ninguém mais. É a aliança com o Senhor que vai trazer de volta a comunhão, que vai trazer de volta a alegria da salvação, que vai trazer de volta a libertação dentro da sua casa, que vai trazer de volta a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, que vai trazer de volta a palavra profética para os teus lábios, porque não tem palavra profética quando a pessoa está cheia do mundo, mas ninguém apaga o fogo que o Senhor acende quando Ele enche e limpa a casa. O Senhor vai limpar, brilhar e resplandecer novamente na sua vida. Você vai ser sal da terra, você vai ser luz no mundo, vai voltar a ter luz nos teus olhos, vai voltar a ter sabedoria nos teus lábios, vai voltar a ter amor no teu coração. O Senhor vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te iluminar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nossos pais caíram à espada, vossos filhos, vossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiro. Eu tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Faça uma aliança com o Senhor agora. Volte para a presença dEle. Volte para a comunhão do corpo de Cristo. Volte para a mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é uma necessidade do cristão. Volte a congregar, volte a cultuar. Muitas pessoas reclamavam que as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia. As igrejas abriram e os corações estão fechados, não colocam mais o pé na casa do Senhor, não congregam mais no seu grupo de reunião de oração, não fazem mais parte do corpo de Cristo aqui na terra, estão separados. Meu irmão, minha irmã, volta para o Senhor. Tem ônibus na cidade, tem carro na cidade, tem Uber na cidade, tem bicicleta na cidade, tem irmãos na cidade para te ajudar a voltar para a presença do Senhor, para voltar a congregar, para voltar a cultuar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Com a sua mudança, com a sua transformação, com a sua renovação, haverá mudança, haverá transformação, haverá renovação dentro da sua casa. Haverá uma mudança de ambiência, você vai voltar a ser sal da terra e luz do mundo para essas pessoas que você tanto ama. Proponha no seu coração a mesma coisa que este homem precioso chamado Ezequias colocou, que o rei Ezequias colocou no coração, de fazer uma aliança com o Senhor, porque quando ele fez a aliança, os resultados passaram a ser diferentes. Não foi tudo resolvido no mesmo dia, mas naquele dia mudou a ambiência e mudou o processo. A sua decisão, a sua aliança com o Senhor vai mudar o processo, a sua aliança com o Senhor vai mudar a tendência, a sua aliança com o Senhor vai mudar a direção e vai te reaproximar dos propósitos que Ele tem para a sua vida, propósitos de bênção, paz e vida abundante para você. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Tem muita tristeza, tem muita angústia, tem muito sofrimento, tem muita coisa que você pensa que é normal, quando na verdade é a tristeza de Deus, porque Ele não vê a sua presença mais nas reuniões, Ele não vê o seu coração aberto para Ele poder entrar, limpar e cuidar. Ele não vê mais você indo para a casa dele, indo para a congregação, indo para o culto com alegria, indo para a célula com alegria, indo para o culto com alegria. O Senhor deseja que você dê passos na direção da bênção e não do esfriamento. O Senhor deseja que você dê passos na direção da vitória e não da derrota. O Senhor deseja que você dê passos de aproximação e não de afastamento, porque Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E aí, versículo 11, o rei Ezequias diz: filhos meus, não sejam negligentes. Em outras palavras, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para quando for possível. É possível hoje, é possível agora. E quando você toma decisões, começam transformações. Quando você segue princípios, Deus cumpre promessas. Quando você obedece princípios, Deus realiza promessas na sua vida. Deus vai realizar coisas que ainda não foram realizadas. Deus vai fazer coisas que ainda não foram feitas. Deus vai abençoar a sua vida e para cada dia de vergonha haverá dupla honra do Senhor. Filhos meus, não sejais negligentes,
pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele. Ouça, o Senhor já te escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor já te selou e Ele não deseja você nas mãos do inimigo. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor já te escolheu. Cabe a você abrir o coração, porque em Apocalipse 3:20 o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração para Jesus. Entregue a chave para Ele e permita que Ele entre em todos os cômodos da sua existência para limpar, brilhar, resplandecer e transformar em algo muito melhor. Porque a reorganização interna projeta a reorganização externa. Quando você obtém vitórias internas, você projeta suas vitórias externas. O Senhor te escolheu para estar diante dele, para o servir, segundo o texto que eu estou lendo em 2 Crônicas 29:11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, a fim de o servir. Você vai ser feliz e realizado novamente quando voltar a servir o Senhor através das pessoas. E para você ser de seus ministros, o seu lugar é no altar, o seu lugar é orando, o seu lugar é cultuando, o seu lugar é servindo ao Senhor com alegria, para ser seus ministros e queimar incenso. Incenso na Bíblia, segundo o que a gente vê em Apocalipse, é sinônimo de oração. O Senhor te escolheu para você ter uma vida de oração. Oração é seleção de prioridades. Oração é comunicação com aquele que pode suprir cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza em glória através de Cristo Jesus. O Senhor quer te abençoar, te fortalecer e te iluminar. Abra o seu coração. Tome novas ações a partir de hoje, porque grandes e boas coisas estão chegando para a sua vida. Restituição. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra, e a sua transformação influenciará a transformação das pessoas ao seu redor. O Senhor seja contigo, o Senhor seja sua cobertura em cima, sua proteção ao redor, sua sustentação embaixo. O Senhor seja o purificador do seu interior e que uma nova fase se inicie na sua história, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.